Você sabe o que são sinais vitais? Sinais vitais são sinais emitidos pelo nosso corpo, indicando que as funções vitais podem ou não estar normais. Os sinais vitais são respiração, pulso, temperatura e pressão arterial. Sinais e sintomas são conceitos diferentes. Um sinal é tudo aquilo que eu posso ver. Já um sintoma é tudo aquilo que a pessoa me relata. Por exemplo, um sintoma é eu perguntar para você o que você está sentindo e você me diz: olha, Milton, eu estou com dor de cabeça. Não tem como eu mensurar a gravidade ou a intensidade dessa dor, mas pelo relato eu consigo avaliar que você me referiu este sintoma. Já um sinal, ele é algo característico que nós podemos perceber. Por exemplo, presença de sangue. Outro exemplo, a deformidade de um membro quando sofre algum tipo de contusão. Um outro exemplo mais claro é quando ocorre uma fratura e nós percebemos que a simetria do membro ela começa a ficar deformada. Esses foram exemplos práticos de sinais e sintomas. Você sabia também que a dor pode ser considerada um sinal vital? Através de algumas perguntas, eu consigo identificar e mensurar mais ou menos quanto de dor você está sentindo. Eu utilizo uma escala analógica, fazendo uma comparação entre 0 e 10, sendo o 0 uma dor que não está presente e o 10 uma intensidade muito grande. É lógico que esse é um dado subjetivo e eu tenho que confiar no que a minha vítima está me dizendo. Relembre comigo, os sinais vitais são respiração, pulso, temperatura e pressão arterial. A partir de agora, nós vamos começar a conceituar cada um desses itens. A respiração, ela é uma condição vital importante. É possível identificar que uma pessoa está respirando observando os movimentos de inspiração e expiração. Quando eu inspiro, o ar entra nos pulmões e quando eu expiro, esse mesmo ar ele sai dos pulmões. O ar que nós inalamos, ele tem 21% de oxigênio, que é muito importante para que as minhas funções vitais sejam preservadas. Qualquer diminuição na taxa dessa concentração é bastante prejudicial para a sua saúde. Em uma situação normal, uma pessoa respira superficialmente e silenciosamente. Caso você escute algum som estranho durante a respiração, pode ser um indicativo de uma anormalidade. Guarde essa informação e a gente vai utilizar lá na frente. Normalmente, então nós respiramos de maneira superficial e silenciosa. Qualquer tipo de esforço que a pessoa vier a fazer na respiração, nós devemos prestar bastante atenção. Vamos definir então o que é pulso. O pulso também é conhecido como batimento cardíaco ou frequência cardíaca. Quando o coração se contrai, mandando sangue para todo o corpo, nós conseguimos identificar o pulso de uma pessoa comprimindo uma artéria contra um osso. Devemos checar o pulso utilizando os dedos indicador e o médio. No material complementar, estão listados os pontos de pulso do corpo humano, sendo os mais importantes os pulsos radiais e o pulso carotídeo. Para que você consiga aferir o pulso, você vai, com seu dedo indicador e o dedo médio, localizar a artéria que passa próximo ao osso. Você vai fazer um teste. Dedo indicador e dedo médio, você vai pressionar levemente a região do punho. Próximo à região do punho, no polegar, você conseguirá identificar os seus batimentos cardíacos. E como você deve fazer para contar? Durante 60 segundos, você vai contar quantas vezes você sentiu ao pressionar os dedos indicador e médio na região do punho para localizar o impulso. Após o término de 60 segundos, você então conseguirá identificar qual é a frequência cardíaca, qual é o batimento, qual é o pulso que você tem naquele momento. Vale lembrar
que condições ambientais influenciam na frequência cardíaca. Por exemplo, se uma pessoa estiver fazendo uma prática desportiva, o coração dela estará acelerado. Por sua vez, nós conseguiremos identificar que o pulso também vai estar acelerado. A média de pulsação tem uma variação. Nos adultos, varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Nas crianças, de 80 a 120. E nos bebês, de 100 a 160. É muito importante que ao mensurar e ao aferir a pulsação, você compreenda que nem todas as pessoas terão a mesma frequência de batimentos de pulsação cardíaca. Tudo bem? A temperatura do corpo ela é gerada pela circulação sanguínea. O atrito do sangue com as artérias e veias mantém o nosso corpo aquecido. O equipamento utilizado para aferir a temperatura é o termômetro. Fique atento. Utilizamos o termômetro digital, não mais o de mercúrio, sendo que o mesmo foi proibido a partir de janeiro desse ano de 2019. A temperatura normal média de uma pessoa é de 37 graus, podendo ocorrer uma variação de 0,5 graus para mais ou para menos. Fique atento a temperaturas acima de 37,8 graus Celsius, indicando um estado febril, ou abaixo dos 36 graus, indicando um início de hipotermia. A pressão arterial ocorre quando o coração se contrai, mandando sangue para todo o corpo. O coração, ao se contrair e o sangue passar pela parede das artérias, exerce uma certa pressão. Nós conseguimos mensurar essa pressão utilizando dois equipamentos, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Para compreender um pouco mais, os parâmetros de pressão arterial estão no material de apoio e você deve estar acompanhando enquanto nós estamos aqui conversando. Gostaria de chamar a tua atenção para esta informação. Sinais como dores de cabeça podem ser indicativos que a sua pressão arterial esteja elevada. Se você tem mal súbito, ou seja, algum momento a sua respiração fica ofegante e você sente alguma fraqueza, tendo a necessidade de se sentar e descansar um pouco, também preste bastante atenção. A sua pressão arterial pode estar baixa. Recapitule comigo. Neste módulo, nós aprendemos um pouco sobre sinais vitais, que são sinais emitidos pelo nosso corpo indicando as nossas funções vitais. Eles são 4. Respiração, pulso, temperatura e pressão arterial. 2 deles eu utilizo equipamentos. A temperatura com o termômetro e a pressão arterial através do estetoscópio e o esfigmomanômetro. Você terá a capacidade de aferir no local da ocorrência a respiração e a pulsação. Não saia daí, nós vamos prosseguir com os nossos estudos.